A persona, o revelado e o oculto nas relações com os outros. Aula 19, a relação persona-sombra em nossa vida. Amadurecimento psicológico. O relacionamento interpessoal revela o comportamento dos indivíduos em função de si e dos outros. Nos primeiros tentames, oculta a realidade, na grande preocupação da aparência. À medida que estreita os vínculos, a postura de guarda cede lugar ao relaxamento emocional e a pouco a máscara cai. Esse fenômeno é resultado da aproximação que o tempo proporciona à relação. Nas pessoas realizadas, saudáveis, a conduta permanece sem surpresas, porque há uma interação da sua vivência interior com a exterior. Verdadeiro amadurecimento psicológico. Após o autoconhecimento, que propicia a autoaceitação, explora-se o exterior, abrindo-se a experiências, a vivências novas e enriquecedoras. A linha do equilíbrio demarca a personalidade, sem excentricidades nem bruscas mudanças, como ocorre entre a exaltação e a depressão. Quem assim age encontra-se planificado, irradiando esse estado de conquista como pessoa humana. No comportamento alternado, em que o júbilo e a tristeza, a confiança e a suspeita, o amor e a animosidade se confundem, a falta do autodescobrimento, a imaturidade programam estados de instabilidade, de desdita, conduzindo a enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica com caráter destruidor. Tais reflexos no relacionamento geram desequilíbrios que se agravam na razão direta que se fazem desastrosos, empurrando suas vítimas para estados obsessivos compulsivos ou depressivos. Na tua ânsia de crescimento, experimenta a tua realidade íntima em confronto com a externa. Não te permitas perturbar pelos indivíduos reagentes que se encontram de mal com eles próprios e vomitam mau humor contra os demais. Permanece cortês, para que não seja o seu estado bilioso a dizer como te comportares. Por tua vez, não te transformes em personalidade reatora, aquela que está sempre reagindo quando poderia e deveria agir. A tua ação e reação traduzem como és interiormente, bem como sentes e vês, em realidade, o que se passa em teu mundo íntimo. Assim, não desperdices energias mascarando-te. Antes, aplica-as em contínuo trabalho de autoaprimoramento, de crescimento interior, até exteriorizares as conquistas em simpatia, cordialidade e amor. Qualquer pretensão de modificar o mundo e fazê-lo girar como te aprouver é alucinação. Porém, se te dedicares à transformação íntima, que reflita em alteração de outros comportamentos para melhor, lograrás alcançar a verdadeira meta do amadurecimento psicológico. Com esse aprofundamento no eu espiritual, a saúde plena será tua amiga na grande proposta que te leva em busca de realização pessoal e humana. Jesus nunca se amesquinhou diante dos falsamente poderosos ou de classe e economia mais expressivas. Tampouco se tornou prepotente diante dos fracos e sofredores.
A linha de equilíbrio entre o seu interior e o seu exterior demonstrou a sua superioridade moral, espiritual e intelectual, que o torna modelo sob todos os aspectos para todos nós. Exemplo de perfeita maturidade psicológica, porque planificadora. Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Momentos de Saúde e de Consciência, na sua primeira parte, lição 20. Então eu ressaltaria aqui essa parte que diz que quando uma máscara cai, se você está de olho nesse autoconhecimento, se você está desperto para esse autoconhecimento, a tua postura é uma postura de gratidão, de entendimento, por mais que seja doloroso, né? Então, para mim, gostei muito, porque quando nós falamos nesse quesito de caírem as máscaras, me parece que a abordagem que a gente dá é sempre uma abordagem dolorosa, em que a gente até quase mesmo foca no quesito negativo, por mais positivo que ela seja. Mas se a gente está com os olhos voltados para o amadurecimento psicológico, a gente vai perceber, nossa, caiu uma máscara, mas vai entender, poxa, que legal, se a máscara caiu é porque era o momento dela cair. E eu nem percebia que isso era uma máscara, eu achava que até era uma parte do meu eu, né? Então, obrigada, né? E aí isso é o que traz o equilíbrio. E da outra forma que eu penso que a gente pode pensar bastante, falávamos isso em outros encontros, que é o mundo que a gente vive aqui fora, é representação do nosso mundo íntimo, na individualidade e naturalmente na coletividade. Então eu penso que esse assunto está reiteradamente retornando para a gente. Então eu penso que a gente precisa estar de olho nisso, porque a gente reclama tanto de como está a nossa situação externa, em relação ao país, ao estado, à cidade, ao trabalho, à família. Mas será que a gente está lembrando de se autoavaliar? Ou será que a gente ainda está avaliando o outro e pensando no que o outro poderia fazer para isso ficar melhor, né? Então, isso foi o que me tocou e que eu quis compartilhar com vocês. Nosso último encontro do semestre, fechamento de um módulo. Isso me dá uma agonia, porque a gente tem 2 horas, tem que trabalhar um raciocínio que é complexo de Joana de Ângeles e parece que o tempo nunca é suficiente, né? Mas até meia-noite está bom. Mas o nosso compromisso, como eu brinco, é sempre com a compreensão e não com o tempo. Então, se por acaso a gente também não conseguir concluir o módulo, não tem problema, a gente volta no segundo semestre e continua a parte 3, né? Então, a ideia hoje é que a gente possa trabalhar de uma maneira mais prática essa relação entre aquilo que é revelado e aquilo que é oculto nas nossas relações, em especial na relação minha comigo mesmo. Ou seja, essa estrutura consciente ego e a relação dessa estrutura com o mundo externo, o que o ego revela ao mundo, a máscara, a persona, que nem sempre condiz com aquilo que eu realmente sou, e tudo aquilo que fica oculto, que é o aspecto da sombra. E como ego, sombra, consciente e inconsciente se relacionam, como é esse dinamismo e como a gente cresce dessa maneira. Perfeito? Que é exatamente aquilo que a gente vem trazendo e conversando sobre sombra, sobre complexos, sobre máscara, mas a gente vai procurar fazer um fechamento disso de uma maneira mais prática, como essa dinâmica atua na nossa vida. Mas antes de fazermos essa aplicação prática, a gente precisa entender o conceito, a teoria, aquilo que Joana de Ângeles nos traz, e a ideia que nós vamos trabalhar hoje nesse encontro, de como se dá esse dinamismo, qual é a função da sombra, né? Até como uma função geradora de tensão para o despertar da consciência, Joana de Ângeles vai trabalhar no livro Em Busca da Verdade, que é um livro lindíssimo, a gente já comentou sobre ele, onde ela trabalha uma parábola, lembra? Uma parábola do filho pródigo,
E em torno dessa parábola, ela discorre todo o livro e muita teoria interessante sobre o autodescobrimento, o conhecimento de si mesmo. E essa ideia que nós vamos discutir, ela está no primeiro capítulo e no início do segundo capítulo. Então depois, se vocês quiserem aprofundar a leitura sobre isso, essa é a referência que vocês devem buscar. O capítulo 1, onde ela trabalha o ser humano e sua totalidade, nos subitens, estrutura bipolar do ser humano, a contínua luta entre o ego e o self, essa luta entre consciência e inconsciente, esse dinamismo e como essas forças de oposição atuam em nós, e a aquisição da totalidade. E o capítulo 2, fragmentações morais, principalmente nos itens predomínio da sombra, porque a sombra predomina em nós, e o despertar do self, né? Então a gente vai entender um pouquinho e conversar sobre essa ideia, principalmente nesse trabalho, que é um trabalho entre uma dimensão clara que existe em nós. Vamos entender aí essa claridade como consciência, ego, máscara, no sentido de consciência, centro organizador da consciência, ego, e a maneira como o ego se relaciona com o mundo exterior, máscara, persona, mas também a dimensão escura, que é o aspecto da oposição à máscara, persona, que é a sombra, né? Como diz Jung, para toda máscara é compensada por uma vida particular, né? Que é o aspecto dessa oposição. Então, nós estamos falando de um trabalho psicológico que nós vamos ter que fazer, um trabalho de amadurecimento de um ego, de ganho de níveis de consciência, para a gente se relacionar com os conteúdos internos que nós possuímos, né? Para nós nos relacionarmos com esse inconsciente. Principalmente entendendo as características de como esse ego se relaciona com o mundo exterior por meio de uma máscara, que nós discutimos aí nos 2 últimos encontros, né? Em que buscamos aparentar ser o que é desejado, buscamos aparentar ser aquilo que é esperado, aquilo que é bonitinho, aquilo que é socialmente aceito, né? E criamos uma imagem a nosso respeito que não necessariamente condiz com a nossa realidade, e um inconsciente, esse lado escuro, sombrio, né? Que se manifesta em nós e que descentraliza esse ego, que derruba muitas vezes essa máscara, que nos joga no chão, provando que nós não somos nada disso que nós idealizamos. E aí como eu fico? E aí o que acontece comigo, né? Então, escuridão e luz convivem em nós, isso é claro para nós nessa etapa dessas nossas reflexões, né? Escuridão e luz convivem, se misturam, coexistem nesse nosso mundo íntimo, e a gente vai procurar refletir um pouco melhor como isso se dá dentro da dinâmica dessa psique, dentro da dinâmica da alma. Tudo bem? Fica claro aí o que a gente propõe, que a gente tem que refletir? Então, Joana de Ângeles vai dizer, corroborando Jung, né, porque ela pega essa ideia que Jung traz, de que em algum momento da nossa vida, seja mais cedo, mais tarde, não importa, mas em algum momento nós teremos que nos confrontar com esse aspecto ignorado de nós mesmos e trazer luz para essa escuridão. Que, aliás, o processo de crescimento passa invariavelmente pelo contato com a sombra, né? E esse é um dos trabalhos mais complicados do ponto de vista psicológico conosco mesmo, porque o contato com a sombra durante o autodescobrimento, Joana de Ângeles vai dizer, em conflitos existenciais, que ele não é fácil, que ele é um grande desafio, que não é fácil para o ego se relacionar com os conteúdos sombrios. E quando ela diz que é um desafio, ela usa a mesma palavra que ela afirma que o autoconhecimento é um desafio. No sentido de que não é fácil, não é simples,
Não é uma coisa que basta querer e que a gente faz. Desafio no sentido de que é uma dificuldade, que é um obstáculo, que provavelmente eu não consiga, né? Que eu vou ter que me esforçar muito e mesmo assim pode ser que... Isso nos faz lembrar Kardec na questão 919, quando ele diz as características do verdadeiro espírita, aliás, não na questão 919, que é sobre autoconhecimento, mas nas características do verdadeiro espírita, que ele diz o esforço que faz para domar, não é nem que doma, como a gente discutiu, né? Então é interessante isso. Então, ao mesmo tempo que esse lado sombrio, ele precisa ser desvendado, o lado sombrio também nos fascina, né? Porque a gente tem medo do escuro, mas ao mesmo tempo também a gente deseja saber o que tem ali. Há uma curiosidade que nos leva para tentar desvendar essa escuridão, né? E a escuridão, por ser a escuridão, uma dificuldade desse trabalho, é que ela muitas vezes nos faz se perder no meio dessa escuridão. A gente não sabe para onde ir, a gente não sabe que rumo tomar, a gente não sabe como agir, a gente não sabe como andar. E essa geralmente é a sensação que o ego tem quando ocorre esse contato com esse aspecto sombrio nosso, né? Então essa penumbra aí que obscurece a nossa própria realidade, que é essa sombra, como se nós estivéssemos numa floresta à noite, densa, bem escura, num ambiente assustador, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e alguns barulhos aí que acontecem nessa floresta, com barulhos assustadores, né? E isso gera um grande medo, um grande pânico, uma paralisação quase de agora, o que eu faço? Né? E quando a gente fala especificamente de confrontar esse conteúdo sombrio, a grande pergunta é como lidar com a nossa escuridão. E é isso que Joana de Ângeles vai procurar responder nesse primeiro capítulo de Em Busca da Verdade, no início do segundo capítulo. Como lidar? Porque não vai ser agradável a gente trazer todo esse conteúdo à tona. Ou melhor, nem é a gente que traz, a gente ego. Isso é coordenado pelo próprio inconsciente. É o self quem tem essa função de levar os conteúdos do inconsciente à consciência, né? Porque para Jung, todo o conteúdo inconsciente, para se tornar consciente, precisa necessariamente passar pelo ego, né? O ego precisa iluminar. Então, primeiro, entendendo que há esse lado escuro em mim, esse lado escuro de mim mesmo, né? Que por enquanto eu ainda não identifico isso em mim, acho que sou perfeito. Se eu não acho que eu tenho esse lado sombrio, que eu não identifico isso, eu acho que eu sou perfeito. Me coloco numa posição de superioridade, num estado alienado do ego, e aí a queda é grande, quando o ego perceber esse conteúdo, né? Retira o ego dessa centralização, né? E quando eu percebo esses conteúdos, isso é uma grande frustração para o ego, né? Que perde aquela ilusão do ego idealizado que havia criado. Não, mas eu não sou isso. Não, eu sou. Eu achei que não era, mas eu sou. Esse conteúdo está aí. E nós vimos no encontro passado que o que predomina nesse desconhecido não é coisa boa, né? Como o Marlon diz muito bem, chega dessa visão romântica da sombra, de que a gente vai encontrar o Cristo. Vai, mas vai demorar muito. Não é aqui que a gente vai encontrar o Cristo. É muito mais adiante. Primeiro é o mal que a gente vai encontrar nessa escuridão, porque é o mal que domina em nós. E reconhecer isso é perceber, somente no contato com essas fragilidades, que eu sou deficiente, que eu sou frágil, que eu sou cheio de dificuldades, que eu sou cheio de más tendências. E aí isso me dá a possibilidade de eu me abrir para essas coisas todas que me compõem, e aí eu consigo ampliar um pouco o meu nível de consciência. Porque antes eu achava que eu era perfeito, e agora eu percebo que eu não sou, talvez, toda essa perfeição que eu imaginei que eu era,
né? E aí isso permite uma relação dialética, uma conversa comigo mesmo, né? Então, Joana de Ângeles vai dizer que a melhor maneira, nessa ideia aí que ela trabalha no capítulo 1, de lidar com a sombra, é se autodescobrindo. Parece tão óbvio para a gente isso, mas é que não tem outra maneira, né? É o meio prático mais eficaz que a gente tem para resistir ao conteúdo sombrio, que é o mal. No mundo de provas e expiações é o predomínio do mal, que eu sei que mora em mim, que eu sei que ele está ali, e naturalmente se eu tenho contato e me relaciono com isso, rédea curta no meu pitbull. Pelo menos ele não é mais ignorado, ele não sai e ataca as pessoas sem eu ter controle. Como a gente brinca naquela analogia, né, do conteúdo sombrio, eu tenho um monte de pitbulls, mas não sei quando eles saem, às vezes eles atacam, e é diferente quando eu conheço, mantenho aqui no controle, e a chance de agredir alguém é muito menor, né? Então esse processo não é fácil de relacionar-se com os conteúdos sombrios, não é simples, e a gente vai ter que ir gradativamente entendendo como que isso se dá na nossa vida, tudo bem? Se não fosse fácil, ou melhor, além de não ser fácil, se não bastasse isso, então ainda há alguns elementos complicadores nessa relação do ego com os conteúdos inconscientes. E aí há dois elementos principais que Joana de Ângeles vai nos apontar. Por que é tão difícil se relacionar com esses conteúdos? Então, dentro desses elementos complicadores, há um primeiro elemento que existe uma discrepância entre a noção teórica da nossa realidade espiritual, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente sabe, mas aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz, ou seja, com a vivência. Em termos gerais, existe uma diferença entre a teoria e a prática. Concordam com isso? A doutrina espírita, se a gente pensar, ela é dadivosa em conhecimento. Não é verdade? A gente tem muito conhecimento dentro do espiritismo. Nós temos conhecimentos filosóficos incríveis, que talvez nenhuma outra doutrina filosófica nos traga. Exatamente, a força do espiritismo está na sua filosofia. Já ouvi isso em algum lugar por alguém. Então nós temos todas as obras de Kardec, nós temos todas as obras subsidiárias, né? E quando eu falo as obras de Kardec, não me refiro só às 5 obras básicas, a tudo mais que Allan Kardec escreveu, né? Mas há uma discrepância muito grande entre tudo aquilo que a gente estuda e o que a gente realmente vive. Aliás, nem tudo que a gente sabe, a gente faz, né? E isso mostra, Joana de Ângeles vai dizer que isso mostra que há uma realidade interna que nos compõe que a gente não controla. Isso é exatamente a potência e o poder do inconsciente. Não basta querer, não basta saber, não basta estar na consciência. Concordam? Então esse é um elemento complicador, né? É muito diferente eu só estudar, conhecer e achar que com isso eu já consigo viver. É completamente diferente. O inconsciente é muito autônomo, muito mais do que a gente pensa ou do que a gente imagina, a ponto de muitas vezes controlar as minhas ações, né? Mesmo a consciência entendendo, sabendo. Por isso há essa dificuldade entre conhecer e viver. E um outro elemento complicador que Joana de Ângeles aponta, e aí ela vai iniciar essa teoria da bipolaridade do ser humano, é de que quanto mais nos dedicamos à iluminação, mais a nossa sombra fica ativa. Olha que interessante isso. Quanto mais eu quero me iluminar, mais eu sou tentado. Quanto mais eu procuro fazer o bem, mais chances acontecem na minha vida, mais coisas aparecem para eu não fazer o bem, né?
Quanto mais eu quero ir ao centro espírita, mais impedimentos acontecem para eu não ir. Agora que eu... Isso aí. Então agora que eu decidi que eu vou ser uma pessoa correta, que eu vou me esforçar, que as coisas estão indo bem, como eu quero, que está tudo organizadinho e controlado, de repente a vida vira, desmorona, muda completamente, aquilo que eu achei que estava sob controle não está mais, coloca em xeque a nossa fé, coloca em xeque a nossa confiança, seja uma desilusão amorosa, um problema financeiro, uma doença, uma morte, algo que eu faço na vida que eu vejo que aquilo não tem sentido, não é o que eu quero fazer, e nos tira dessa situação que a gente achava que estava bom, nos tira do eixo. Então é exatamente isso que vocês brincaram aí. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí a gente pensa assim, poxa, Deus está de brincadeira comigo, né? Agora que eu estou procurando estudar, que eu quero me iluminar, que eu quero ser direito, que eu quero fazer o bem, fica me puxando para o outro lado? Que Deus é esse? Como assim? Então, quanto mais a gente busca pela luz na nossa vida, quanto mais a gente busca pelo bem, quanto mais a gente se esforça por ser uma pessoa ética, por desenvolver nosso aspecto moral, por tentar ser uma pessoa proba, correta, mais parece que a escuridão aumenta e se intensifica dentro de mim. Ou seja, mais intensifica o lado oposto de nós. E se uma pessoa aparecer aí no atendimento fraterno com essa descrição, olha, fulano, eu me esforço, tento fazer o bem, tento ser correto, mas parece que minha vida está tudo torta, parece que piora tudo. Se alguém descreve essa situação para nós no atendimento fraterno, o que a gente fala? Ah, minha irmã está obsediada? Está obsediada. Como se fosse algo ruim. E Joana de Ângeles vai dizer que, pelo contrário, isso é excelente. Essa crise opositora, esse confronto, é excelente. Porque é uma crise que faz parte do processo de cura. É uma crise que favorece um processo de cura. E é isso que a gente vai entender na relação ego-inconsciente. Calma aí, vamos chegar lá. Não lembro quem uma vez aqui no grupo comentou assim, nossa, eu sinto que eu estou assim, sem roupa, sem recursos, que eu estou me esvaziando, me desconstruindo, me despindo das crenças, das posturas, parece que eu perdi o chão, que o que eu acreditava, estou meio sem saber onde ir, o que pisar. Que bom que está assim, porque é justamente essa oposição que está forçando um encontro maior que vai surgir aí. Esse é o momento em que o ego começa a descentralizar, sair um pouquinho de cena e talvez pensar que tem outras coisas, outras maneiras, outras posturas, outras crenças. A gente se abre a outras possibilidades. E quem faz isso, quem impulsiona esse aspecto sombrio, é exatamente o self. E por que o self faz isso? Para exatamente ver se o ego integra esse conteúdo. Então é uma força de oposição gerada que cria dentro de nós uma bagunça, que a gente fica confuso, que a gente fica perdido, mas também não tem reforma sem bagunça, sem sujeira, sem confusão. Não tem. Primeiro tem que criar transtorno, crise, tem que pisar na areia, tropeçar no saco de cimento, achar que, meu Deus, por que eu fui me meter nessa, para depois achar que vale a pena. É assim que funciona o processo. Não tem reforma do mundo sem bagunça e sujeira. O mundo de transição é a reforma, é o processo da bagunça, da sujeira. A gente está vendo tudo que está saindo aí. Mas depois vem a casinha arrumada. Vale a pena no final. Então, isso ocorre exatamente como uma lei da física. Lembram lá dos estudos de física, a terceira lei de Newton? A toda ação
corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém de sentido oposto. Então, a mesma polarização que o ego tem para essa máscara, o inconsciente cria essa mesma força, de mesma intensidade, só que direção oposta, do inconsciente, levando esse conteúdo sombrio para esse ego sair e relativizar tudo isso que ele acredita que é correto, que é verdadeiro. E Jung gostava muito de correlacionar esses aspectos da física para compreender os postulados psíquicos. É muito interessante isso, né? Em energia psíquica tem muito isso. Então, da mesma maneira que eu empurro uma parede, que existe uma força de mesma intensidade nessa parede, só que em direção oposta, né, a essa força que eu faço, de forma a atenuar a pressão que eu estou exercendo sobre aquela parede, essa é a função da lei de ação e reação, a terceira lei de Newton. Da mesma maneira, do ponto de vista psicológico, o inconsciente faz essa dinâmica de fazer essa mesma intensidade, essa mesma força e sentido oposto para atenuar aquela polaridade que nós estamos vivendo. Então, quanto mais a gente movimenta energia em favor de um lado, mais o lado oposto se ativa. Vocês conseguem entender isso? Então, puxa, eu estou fazendo um esforço tremendo, tremendo. Só eu sei o que eu faço para viver um lado meu, que pode ser, nesse exemplo que nós demos, um lado bom. E parece que é bem nessa hora que quanto mais eu me esforço, o meu demônio interno fica ativo e esse lado oposto vem. Poxa, agora que eu estou querendo me esforçar para dominar essa tendência ao roubo, parece que agora que as situações me aparecem aí, as áreas para eu roubar as coisas. E ainda situações maravilhosas que ninguém está vendo. Parece que é para pôr à prova mesmo aquilo, né? Então, Paulo de Tarso entendeu isso muito bem. Essa luta interna, esse dinamismo de forças que existe entre nós, essa polaridade que existe entre nós, porque ele dizia assim: pois o bem que eu desejo, este não consigo fazer. Olha a discrepância entre o conhecimento e a prática. O bem que eu desejo, que eu sei, que eu conheço, que eu almejo, que eu busco pelo conhecimento, esse eu não consigo fazer. E ao mesmo tempo, parece que quanto mais eu me dedico ao bem, o mal aflora em mim. Porque o mal que eu não quero, esse eu faço. Numa brilhante intuição desse aspecto aí na sua carta aos Romanos, no capítulo 7. Exato. Exatamente. Então eu quero ser bom, mas não consigo. Eu quero vencer essa minha tendência, me esforço, mas quando eu percebo eu já estou agindo de novo já estou na mesma coisa novamente, no mesmo ciclo, e não saio disso. Então isso revela, pessoal, que há essa realidade interna dentro de nós que é muito maior, esse inconsciente, do que essa realidade que simplesmente a consciência processa. Isso que é importante, essa ideia que Joana de Ângeles quer iniciar nesse capítulo, né, sobre a bipolaridade. E até a cegueira em busca só da isso, mesmo, né? Isso, porque é polarização. Que aí você entra na postura de Nicodemos, né? Perfeito. Na conversa com o Cristo, focando na teoria e não entendendo porque não entende. Isso, brilhante essa analogia. Mas tu és mestre e não entende dessas coisas? Tu és mestre em Israel? Deveria. Exatamente. É um diálogo que vale a pena a gente ler fazendo esse raciocínio do elemento complicado. Bom, então aí são dois elementos complicadores do ego se relacionar com os conteúdos sombrios, tudo bem? Então essa história de que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, no fundo não é um problema. No fundo é o remédio. Olha que doido. Psicologicamente é o remédio. Porque é isso que força essa tensão de oposição
que força o encontro do ego com o self, o encontro dos conteúdos que estão na consciência com esses conteúdos inconscientes. É o eixo ego-self. E do eixo surge a função transcendente, como a gente já comentou, que proporciona a cura, a ressignificação, porque a função transcendente potencializa a compreensão do ego, ressignifica os conceitos, né? Quantos conceitos você foi refazendo ao longo da sua vida? Quantos? Primeiro eu acreditava em todo mundo, era ingênuo, né? Depois a gente vai, então a gente está numa polaridade. Acredito em todo mundo, sou ingênuo, só tomo na cabeça e me ferro. Daí eu vou lá para o outro lado, então agora não acredito mais em ninguém, não confio mais em ninguém. E aí eu vejo que também não dá para viver nessa polaridade. Daí a gente vai confrontando uma polaridade, outra polaridade, até a gente ajustando um caminho de equilíbrio, que não é nem para lá nem para cá, é no meio. O famoso caminho do meio do taoísmo, né? Então a gente percebe que não é bem assim, não é nem para lá nem para cá. Então a vida é um constante processo de revisão. A vida é um constante processo de transformação, de crescimento, de iluminação, de ressignificação de conceitos. Ou pelo menos deveria ser. Deveria ser. Então a gente tem que sair da lógica de que aquilo que é prazeroso e confortável, que é a visão do ego, né? Então aquilo que é prazeroso, que não dói, que não machuca, é bom, né? E aquilo que é desagradável, que machuca, que faz sofrer, é ruim. Tem que sair dessa visão, porque essa é a visão do ego. Porque na visão do self, aquilo que é desagradável, que faz sofrer, que machuca, é o que melhor faz a gente crescer, geralmente. Ou os melhores aprendizados da sua vida você teve nos momentos de felicidade material, egóica. A gente percebe que é o contrário. Nos momentos de maior sofrimento é onde a gente mais cresce, geralmente. É onde a gente mais muda posturas mentais, onde a gente mais ressignifica conceitos, né? Isso é importante. Então a vida é isso, coisas que nos machucam num primeiro momento, que a gente tem uma maneira de pensar, num segundo momento, mais adiante na vida, perde a importância e deixa de nos machucar, né? Então isso é importante, a gente tem que entender isso. Então é uma batalha interna que existe entre nós, entre a nossa realidade maior, que é o self, e essa percepção ilusória que o ego tem da vida. Vocês conseguem compreender isso? Quem vai ganhar essa luta? Quem vai ganhar? Se nós pensarmos na visão espírita o que é o self, que é o espírito imortal, e o ego uma personalidade temporária para o mundo físico, é óbvio que quem ganha essa luta é a integração, é o self. Vai ter que integrar esses conteúdos. É natural a integração acontecer. O ego é que dificulta, que atrapalha, que vai contra esse mecanismo, né? Então esse dinamismo que existe dentro de nós, essa luta que existe dentro de nós, é para que a gente possa se desenvolver em totalidade, para que a gente possa ser pleno. Joana de Ângeles vai dizer que é a dualidade como uma batalha psicológica que conduz à unidade. Então eu estou na polaridade ego, mas eu tenho esse inconsciente e eu tenho que integrar essas duas coisas, iluminando gradativamente essa condição de sombra, trazendo esses conteúdos à luz e no fim sendo uma totalidade. Vós sois deuses, brilha a vossa luz, né? Como é o Cristo. Então o processo de crescimento, o processo de evolução do espírito, ou o processo de individuação, se nós pensarmos aí no termo da psicologia analítica, ele exige de nós o desenvolvimento da nossa totalidade, o dinamismo de toda essa totalidade. A evolução ela deve contemplar a totalidade do nosso ser, né? Nós temos que ser plenos em tudo.
como é o Cristo, ou como são os espíritos crísticos, plenos em tudo, em todos os aspectos. Então a evolução, ela deve contemplar o espírito, permitir possibilidades para que o espírito se desenvolva nessa totalidade, em todos os aspectos da vida. É por isso que ora estamos numa polaridade masculina, para aprender o que a polaridade masculina ensina. Depois ora a gente vai para outra polaridade feminina, para aprender o que a polaridade feminina nos ensina. Que ora estamos mãe, ora estamos pais, ora estamos mães e ora não temos filhos biológicos, por mais que queiramos. Então a gente vai desenvolvendo experiências antagônicas, mas que no fim nos permitem crescer em todos os aspectos. Vivenciar uma experiência aqui, outra ali, outra lá naquela outra polaridade, para que no final tudo isso a gente possa extrair o melhor de cada coisa, nessa totalidade que nós somos. Consegue entender isso? Isso já nos dá uma compreensão melhor de quando Allan Kardec fala. Aliás, quando Allan Kardec pergunta, existe sexo nos espíritos? Os espíritos têm sexo? E a resposta é não. Porque o sexo é uma característica da matéria. Então, enquanto na matéria o espírito tem experiências de aprendizagem, mas enquanto espírito ele tem tudo que ele traz dessas experiências. E no final vai ser a totalidade de tudo que aprendeu na polaridade masculina e feminina. E Jesus manifesta isso muito bem. Tem atitudes do Cristo que são dóceis, de uma docilidade que você só encontra em quem desenvolveu o aspecto feminino em si. E outras posturas tão enérgicas de que só quem desenvolveu uma polaridade na masculinidade. Mas há uma integração entre esses aspectos, isso é importante. Tudo bem? Então o nosso ser, o nosso espírito, quer se realizar como um todo. Isso é natural. Conhecimento de todas as coisas, desenvolvimento de todas as coisas. É isso que nos traz felicidade. Conhecer todas as coisas. Também ter a consciência tranquila, ter a fé no futuro, como nos ensinam os espíritos, né? A posse do necessário, né? Ou, como diz aí o texto, Deus não aceita rascunhos incompletos. Não dá para ser meio termo, porque quer que a sua obra resplandeça em totalidade diante de si. Olha que bonito. A gente tem que ser pleno em tudo, em todas essas possibilidades. Então o espírito, no seu mais alto grau de aprimoramento, vamos pensar nos espíritos crísticos, eles são totais, integrados. A polaridade A e B é integrada num conjunto harmônico de funcionamento. Fica claro isso? Muito bem. E aí, toda vez que a gente esquece um lado em favor do outro, né? Esqueço meu sentido existencial em favor do ego, esse outro lado nos cobra esse esquecimento. É ativado. Então eu estou polarizado lá, o lado oposto se potencializa com a mesma intensidade que eu esqueci de vivenciar esse aspecto, forçando ou fazendo entrar em contato também com essa parte esquecida de nós, né? E aí Joana de Ângeles vai dizer que esse confronto gera dor, esse confronto gera sofrimento. E vai apresentar um livro interessante sobre essa teoria, que é o livro Conflitos Existenciais. Trabalhando que esses confrontos entre a polaridade, esse forçar do inconsciente para despertar para a parte esquecida de nós mesmos, gera sofrimento para o ego, gera dor para o ego, gera angústia para o ego. Por isso que o ego luta com todas as forças para não se confrontar com esse conteúdo. Mas isso, se formos pensar na visão
do espírito é ótimo, porque nos faz despertar para outras realidades. Então a doença é uma oportunidade muito interessante para a gente rever essas coisas esquecidas, ignoradas em nós. Então nesse capítulo, a benfeitora diz assim: o objetivo essencial da existência humana é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade. O objetivo essencial da existência humana. Então, todos os acontecimentos que tem na nossa existência, o objetivo maior é para que a gente faça a integração. Ou pelo menos deveríamos tentar fazer isso, né? O estado luminoso, que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Toda vez que lhe surge uma aspiração, o polo contrário apresenta-se, levando-o ao outro lado da questão. Sempre tem um mas. Sempre tem um mas. O julgamento é uma polarização. Mas sempre tem um porém, que é o outro lado da questão. E é isso que a gente tem que tentar compreender, né? Estando arquivados no inconsciente, quando é ativado o polo edificante, logo o outro descerra sua cortina e libera o adversário, né? Então ela vai trabalhar aí uma ideia de que é muito comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação. Que é muito comum no momento da reunião mediúnica, que a gente está polarizado em um aspecto, a gente ter os pensamentos contrários daquilo, opostos. É ali que vem daí todas as tentações, os desejos, as coisas que não podem vir, parece que aflora. E daí a gente faz o quê? O que a gente faz? A gente vive aquilo, o que a gente faz? O que o ego faz? Meu Deus, o que vão pensar de mim? Deixa lá, escondido, reprime. Quando na verdade não está integrando nada, então está continuando reprimindo, né? Então essa dicotomia aí psicológica permanece em nós, nesse desenvolvimento emocional e espiritual que a gente tem, né? E o esforço terapêutico deve ser voltado aí para integrar esses aspectos, né? Então se a gente pegar o livro Em Busca da Verdade Ainda, ela vai dizer assim: é necessário passar por todas essas experiências. Então a gente vai indo, primeiro a gente está lá, depois a gente vem para cá, a gente tem uma postura, depois a gente vai para outra postura. Primeiro a gente tem um movimento machista, daí a gente cria um movimento feminista, a gente vai para as polaridades, até a gente chegar num caminho de equilíbrio, né? Experimentar dificuldades e acertos, sofrer perseguições e ser eleito, porque tudo isso faz parte da constituição arquetípica da evolução, que nos leva a essa totalidade, essa função que nós vamos ter de sermos espíritos totais, plenos, integrados. E ninguém pode vivenciar um estágio sem passar pelo outro. Olha que interessante. Eu tenho que ser queridinho, bonzinho, inocente para aprender a ter um pouco de malícia. Eu tenho que ter um pouco de malícia, ou às vezes a brutalidade de achar que eu não posso confiar em ninguém, para ver que também não funciona e chegar a um equilíbrio e perceber quando eu posso e quando eu não posso. Que é a integração das duas coisas, né? Essas necessárias capacitações desenvolvem os sentimentos, aprimoram a visão em torno da vida. Não é nem lá nem aqui. Não é assim essa postura rígida que eu devo ter, né? Amadurecem o ser psicologicamente, trabalhando-lhe o self, a fim de que os seus valores profundos abram-se em benefício da evolução, da individuação. Então é essa a ideia que ela está dizendo, de que à medida em que eu vou me relacionando na tentativa de integrar, esses valores vão vir à tona, né? E James Hollis, que é um autor que estuda muito Jung, é um autor muito respeitado, ele tem um livro chamado A Sombra Interior, e ele diz assim, falar da dualidade é poder falar dessa realidade da psique humana, desses variados eus internos, variados eus, a gente viu isso em complexos,
A gente viu isso em self, né? Eu tenho um eu que quer ser bom, que quer se melhorar, que quer vir ao centro espírita, mas tem outro eu que quer ficar em casa, no sofá, assistindo jogo, comendo pipoca. Ainda mais está chovendo. É natural. Ainda mais está frio. Eu tenho um eu dentro de mim amoroso, mas eu tenho um eu dentro de mim agressivo. Eu tenho um eu dentro de mim correto em valores, mas eu tenho também um eu dentro de mim corrupto em valores. Eu tenho um eu dentro de mim que se relaciona com as pessoas por interesse. E quanto mais não consciente, quanto mais inconsciente eu estiver desses eus que me compõem, mais eles atuam desgovernadamente sobre mim. E é aí que mora o perigo. Ou ainda de eu achar que eu não sou isso aí, que é você o problema, né? Porque quanto menos contato eu tenho com a sombra, menos individuado eu estou, mais eu estou apartado aí, né? Separado no sentido de que não é meu o problema, você que tem essa dificuldade. Então, quando o ego está polarizado, focado em um aspecto só da vida, quem tira o ego desse foco? O self. Então, James Hollis vai dizer aí, ó, esses variados eus internos, ativados cada qual pelo seu polo oposto. Então, se eu estou muito lá na máscara, na persona, a sombra vem ativa, porque tem que sair daquilo ali. Com o objetivo de possibilitar a psique sua unidade, sua individuação, planificação ou unificação, integração. Mas que de forma geral não temos consciência. É falar de um processo inevitável de despertamento, controlado pelo arquétipo da totalidade, o self. É o self que controla o processo, né? Então, quando o ego está polarizado, o self manda impulso e faz o ego se confrontar com esse conteúdo. E vai sempre ser um aspecto desagradável, né? Lembra de Jesus falando lá para o senador Publio Lentulus, no livro Há 2000 anos, né? Vem agora. Psicologicamente, assim, se relaciona com esses conteúdos inconscientes, se relaciona comigo, Cristo, esse Cristo interno, esse self. Vem agora, ego, se relacionar com esse self. É mais ou menos essa a ideia. Sobre isso ontem, tem a fala que antecede, se a gente for ler com um olhar psicológico, né? Sim. Ele fala que importante, né? Que legal que você se encontrou comigo ainda à luz do dia. Isso, bonito. Ele antecede a essa fala. Porque logo vem a noite escura da alma, não né? É legal. Que daí é um confronto inevitável. É chamado de minuto glorioso, exatamente. E é o mesmo convite para o moço rico. Vem e segue-me, né? Mas aí o ego polarizado diz o quê? Não posso, tem tanta coisa ainda que eu tenho que resolver. Olha a minha agenda. E aí a gente não ouve os convites, os chamados do self para esse encontro, para a ressignificação, para a mudança das condutas unilateralizadas que a gente tem, neuróticas, né? E o self nos tira dessa polarização pelo sofrimento. É o recurso que tem para hoje, porque a gente não aprende de outro jeito ainda, né? Lembram quando a gente trabalhou aquela ideia? A pedra só desperta com a explosão da dinamite. A gente não desperta ainda com o cantarolar das aves. O self manda as ondinhas, não está nem aí. O self faz um terremoto que leva um maremoto que destrói com tsunami tudo, daí a gente, nossa, acho que tenho que rever algumas coisas. Então essa tensão de opostos que existe dentro de nós, essa bipolaridade da psique humana tem uma função, despertamento do ego para a nossa totalidade. É assim que a gente desperta. Todo processo de enfermidade é uma tensão de oposição, né? A psique está clamando por alguma coisa aí que está unilateral, né? Que está num aspecto só. Então essa polaridade cria dentro de nós uma tensão que muitas vezes nos coloca numa posição de angústia,
numa posição de sensação que estamos perdidos, os famosos conflitos existenciais, né? De não saber o que fazer, de não saber o que é bom, que estamos assim, por que estamos assim, né? Porque pior seríamos se achássemos que está tudo maravilhoso, que já chegamos, que eu já estou bem, já sou caridoso, né? Que já somos perfeitos, não temos mais o que crescer, que também é uma atitude polarizada, né? De um ego que não se relaciona com esse conteúdo todo. Porque se no mundo de provas e expiações o mal predomina, não está tudo bem em mim, né? Então essa tensão que movimenta o nosso mundo interno, essa tensão de oposição, vai promovendo gradativamente esse despertar da nossa totalidade, esse equilíbrio das nossas ações, o equilíbrio do nosso comportamento, né? E aí eu tenho duas opções perante a isso. Joana de Ângeles vai trabalhar que a gente tem duas posturas perante essa tensão de oposição, né? A primeira é de ser incapaz de suportar essa tensão de oposição, continuar lutando egoicamente para se manter no controle, na visão que a gente acredita, e aí eu vou adoecer. Ou eu posso suportar essa tensão, ser capaz de conduzir a própria cruz no símbolo do Cristo, né? Vou comigo, levando esse problema, e aí vou ganhando gradativamente novos níveis conscienciais. Aí. Vou aprimorando o meu ego, potencializando o meu ego, sou capaz de carregar aquilo, e aí eu vou devagarzinho melhorando o meu entendimento sobre aquilo. Mas não quer dizer que vai resolver, não quer dizer que vai resolver o problema ou o conflito, né? Porque como que uma mãe resolve a morte de um filho, por exemplo? Não resolve, suporta, até desencarnar. E ainda continua, às vezes, depois da desencarnação. Até suportar. E esse suportar vai dando ressignificação de alguns conceitos, de algumas posturas, compreendendo a finalidade da vida, ressignificando alguns aspectos. Mas é ser capaz de suportar, de conduzir essa cruz. Porque todos nós temos conflitos existenciais, né? E preparar as pessoas para esse suportamento dos conflitos, das frustrações, das aflições, é fundamental para o ego se estruturar. Porque senão o ego fica nessa parte aqui, nessa polaridade, incapacidade de enfrentar isso e adoece, né? Então esse suportamento é fundamental, é o que faz a gente ganhar níveis conscienciais, que está simbolizado muito bem no símbolo da crucificação. E aí isso é trabalhado muito bem por Joana de Ângeles. Então, simbolicamente, o Cristo ele está crucificado entre dois polos. Entre dois polos. Ou podemos pegar uma imagem aí dos dois ladrões crucificados ao lado do Cristo, que também pode dar essa ideia simbólica de que Cristo está crucificado ao lado de dois polos, né? Então, esse confronto entre os dois polos da nossa realidade, esse confronto entre essas duas forças opostas que nos compõem, né? E o Cristo está ali suportando, resistindo a esse conflito. E quando eu suporto e resisto, eu vou ganhando nível consciencial, vou fortalecendo o ego, o que me permite então sair aqui da horizontalidade e ir para uma verticalidade espiritual, psicológica, em direção a Deus, né? Não que o Cristo precisasse disso, porque o Cristo era integrado, né? Mas faz isso como exemplo. Ó, o caminho é esse. Vocês conseguem, façam brilhar a vossa luz como eu fiz, no sentido educativo, pedagógico. Então, Cristo está crucificado entre dois polos e suspenso entre essas duas realidades internas, suportando a polaridade, né? E aí essa é a ideia que nós vamos ter que trazer agora para a nossa questão prática, do relacionamento do ego com a sombra.
Então nós entendemos que nós temos uma polaridade ego. Quanto mais eu estiver vivendo só para isso, a sombra se intensifica com a mesma proporção, que esses conteúdos vão aflorar a consciência, que vão ser um problema na visão do ego, um sofrimento, né? Mas que eu preciso suportar isso aí. Não dá para negar, fingir que não existe, ou querer reprimir. E aí a gente entra nesse relacionamento com a sombra. Relacionar-se com a sombra. E aí quando a gente fala em relacionamento com a sombra, o que vocês entendem como relacionar-se? Relacionamento. O que é relacionar-se com alguma coisa? Quando a gente diz assim, estou me relacionando com fulano. Estou conhecendo. Estou convivendo. Estou ficando mais próximo. Como que é? O que é, Adri? Estou aguentando. Porque relacionar-se também é aguentar, é suportar a cruz. Mas é caminhar lado a lado, é cada vez conhecer mais, né? Um interfere na vida do outro, eu interfiro na tua vida, você interfere na minha, a gente faz planos juntos, a gente pensa junto, a gente interage, a gente se relaciona. É isso que a gente entende, né? E nós estamos falando de se relacionar com a sombra, mas nós estamos falando de se relacionar com muitas pessoas dentro de nós. Porque lembram dos conteúdos que tem aí nessa sombra? Ainda mais quando a gente falou de complexos. Então nós vamos ter que se relacionar com um mentiroso dentro de nós. Pegar no braço, dar a mão, conhecer cada dia um pouquinho mais, convidar para tomar café, para dormir junto. E se é um estranho, qual é a sensação de dormir junto com um estranho? E o selfie vai forçar a dormir de conchinha. Então, a gente vai ter que se relacionar. Até que eu conheço mais esse mentiroso. Já é intimidade, né? Até que eu tenha intimidade com esse mentiroso. Até que eu assuma, realmente, faz parte de mim. Vem cá, vamos junto. Tem tudo a ver com o parágrafo da mensagem de hoje, né? Caiu a máscara. Caiu a máscara. Você puxa. Eu vou ter que me relacionar, não só com o mentiroso, com o vulgar dentro de mim, né? Com o corrupto dentro de mim, com todos esses eus, com essa multiplicidade que existe dentro de mim, que não são desejados, porque você deseja se relacionar com isso em você. O bom é fazer de conta que isso nem existe para o ego. Bom para o ego, idealizado. Mas eu vou ter que me relacionar com todos esses aspectos que não são bem vistos, bem desejados e principalmente valorizados socialmente. É aí que pega a gente, Olha, né? o parágrafo é bem de relação, ó. Esse fenômeno, né, da máscara cai é o resultado da aproximação que o tempo proporciona à relação. Exatamente. Porque não é de uma hora para outra, né? Que eu conheço o mentiroso e já entendo tudo desse mentiroso. Não, é um processo. Da mesma forma que o relacionamento ao longo do tempo com alguém nos leva a um melhor entendimento de nós mesmos. Isso. E aí vem também da cruz, quando a gente pensa, porque você pode ascender na verticalidade, é porque você conseguiu o equilíbrio na horizontalidade, né? Que foi o caminho do meio. E aí eu penso que guarda relação total com pessoas realizadas e saudáveis, que são pessoas, então, equilibradas, né? Que não é a homeostase que a gente procura. Então, olha lá, a conduta permanece sem surpresas quando a máscara cai. Isso, claro. Caiu, né? Mas a expectativa e o Porque- desempenho é para que isso aconteça. Porque agora esse aspecto está mais consciente. E estar mais consciente significa, não que vai melhorar, mas significa ter consciência. Isso é importante porque me permite relacionar-se com isso melhor. A interação da sua vivência interior com a exterior. Perfeito. Verdadeiro amadurecimento. Perfeito.
Porque enquanto eu não me relaciono e entendo que eu sou aquilo, eu vou fingindo e achando que eu não sou. Né? Então a pergunta é, nesse relacionamento com a sombra, a gente não está mais aqui discutindo se a gente tem ou não sombra, por favor. A gente só quer saber o que a gente faz, a gente só quer saber o que a gente faz quando esse conteúdo aparece. Essa é a pergunta. Como eu me relaciono com o mentiroso, com o vulgar, com todos esses aspectos. Então, a pergunta é, o que eu faço com o conteúdo sombrio que se apresenta à consciência? Prazer, Wagner, eu sou uma parte de você que você não conhecia, que você achava que não tinha. E aí, quais são as reações que a gente tem quando a gente se encontra com uma parte de nós que a gente detesta? Como você se sente? O que pode acontecer? Culpa, não pode? Sentir-se culpado? Meu Deus, mas eu sou casado, eu tenho tesão por outra pessoa, eu tenho desejo em trair, em ter relação sexual com outra pessoa. Meu Deus, eu não posso. Não dá uma culpa? E a culpa é uma forma de eu não me responsabilizar por aquele sentimento, né? É um mecanismo de defesa. Não, isso não é meu. Você continua negando que aquele conteúdo é seu. Né? Ou você pode também prometer que você nunca mais vai fazer isso, né? Não, meu Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Eu agi, reconheci esse aspecto meu e daí a gente fala assim, não, eu prometo, nunca mais vou fazer isso. Já ouviram isso? Já fizeram isso? E esse prometo que nunca mais vou fazer isso é tão ridículo, porque é do ego, né? Como se eu dizer assim, ó, agora eu vou controlar meu inconsciente. Eu, ego, mando no self. É ridículo, não entendeu nada. É você achar que você pode controlar a sombra. Olha a ingenuidade quando a gente fala isso. Não, agora eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Né? Como se eu conseguisse controlar o conteúdo inconsciente, que é autônomo. Né? Então a gente não consegue fazer isso. Quando na verdade a proposta é o contrário, a proposta é de Paulo de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? É o ego se portando ao Deus, né? Self, Senhor, totalidade da psique, o que queres que eu faça? Agora que eu identifiquei essa podridão em mim, o que queres tu que eu, ego, faça? É um ego que é o servidor. Não é um ego que diz assim, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou trair meu marido. Daí quando trai o marido, vem a culpa de novo, daí vai, né, e se sente mal, e não consegue controlar. Não é assim. Ou, como diz a oração de Francisco de Assis, fazei de mim um instrumento. Né? É a postura do ego como um servidor, a serviço de. Isso é importante. Né? Ou eu responsabilizo o outro, né? Também é uma postura que a gente pode ter. Não, a culpa não é minha. Uso um mecanismo de defesa. Né? Responsabilizo. Ou eu projeto, eu racionalizo. É o outro que me irrita, é o outro que me tira do sério. Né? Mas tudo bem, apareceu o conteúdo sombrio ali na consciência. E aí, o que faz, gente? O que que você descobriu que você não é esse santinho que você achou que você era. E aí? O que faz? Como se relaciona com esse conteúdo? Daí você pode estar pensando assim, não, vamos nos relacionar porque a gente aprendeu lá em sombra que no fundo, lá na sombra, lá no fundo, tem um Deus, tem uma coisa boa e dessa relação vai ser uma coisa boa. Você também pode pensar assim, o que também é um mecanismo de defesa do ego, de não reconhecer quem se é. Porque significa então que se eu me relacionar
e descobrir cada vez mais que só tem coisa ruim, não é bom se relacionar, não vai ter coisa boa disso? Só vai valer a pena eu me relacionar com esse conteúdo se no fim surgir uma coisa boa? Né? Então isso também é um pensamento repressor, né? Um pensamento moralista, de certa forma. Um pensamento que não condiz com a compreensão espírita de que o mal predomina na Terra. Né? Porque nós não somos bons. Se fôssemos bons, nós não estaríamos na Terra. Né? Mas, como eu digo para vocês, não sou eu que digo isso, é a doutrina espírita, é espiritismo, é Kardec, são os espíritos que trazem essa informação. Né? Então, o bem, ou melhor, o bom que vai ficar é por ter consciência do mal que existe em mim. O bom que vai surgir é de eu aceitar que o mal existe em mim. Vocês conseguem entender isso? O bem que vai surgir é pela aceitação desse mal que faz parte de mim. Mas não porque do contato com esse mal vai surgir uma coisa boa. Pode ser que não, pode ser que até piore. Que desse mal eu descubra outro pior ainda. Então isso é importante. Então, eu quero ser essa coisa que se apresenta à consciência, eu quero essa coisa que a sociedade, que vai contra o que a sociedade quer, que é a máscarazinha que eu construí. Eu quero ser essa coisa suja que apresentou-se aí, que apareceu para a minha consciência. Não, não quero, o ego não quer. Mas eu sou, fazer o quê? Não interessa se você quer ou não. Não interessa se o ego quer ou não. Isso faz parte de nós. Isso nos compõe. Estão entendendo o buraco? Onde é? É bem baixo. Então, estudar sobre esses conteúdos da sombra é entender que não interessa, muitas vezes, ou melhor, não interessa nunca o que o ego quer, ou o que você quer, o que eu quero, ou o que o ego idealiza a respeito de, que é a persona, né? Mas o que aparece é a revelia do ego. Isso é estudar a sombra. Esse conteúdo aparece querendo ou não, porque é o que nos compõe. Né? E a sombra, nessa perspectiva, que não é a perspectiva romântica da sombra como Deus que tem em nós, como potencial oculto que vai surgir, mas para isso surgir tem muita coisa ainda para a gente trabalhar, né? É entender que é o que eu não quero, o que eu não desejo, o que eu queria esquecer, o que eu queria me livrar. E o que eu faço quando isso que eu não quero ser, que eu não desejo ser, que eu quero esquecer, que eu quero me livrar, vem para a minha consciência e me envolve. E eu percebo que eu sou isso. O que eu faço? Essa é a pergunta. É isso que Joana de Ângeles vai nos propor. Então, se isso aparece na minha consciência e eu não encontro outra maneira, ou eu não encontro uma maneira de me relacionar com isso, isso fica reprimido, e isso vem com mais força ainda, cada vez com mais força. As ondinhas lá, até vir um tsunami. Até eu ir não me relacionando, até eu ir perdendo esse contato com essa possibilidade interna, e aí vem outros mecanismos. Síndrome do pânico, ansiedade, vazio existencial, depressão, perda do sentido da vida, sei lá o que vem. E o que a gente tem feito atualmente, quando esse conteúdo asqueroso que a gente não quer entrar em contato vem à nossa consciência, é reprimir novamente. A gente tem feito isso. Porque numa sociedade hipócrita que nós vivemos, nós não podemos revelar a nossa sombra, a gente tem que ocultar a nossa sombra. A gente não pode interagir com a nossa sombra, se relacionar com a nossa sombra, a gente tem que mascarar a nossa sombra. Vocês entendem o que eu estou falando? Então a gente reprime. E aí a gente vai criando estratégias para mascarar isso. Né? Vai criando estratégias para mascarar. Então Joana de Ângeles pergunta ou quer saber profundamente o que faz com isso. Essa sombra, esse conteúdo apareceu, e aí? Porque quando a minha sexualidade desconhecida vem à tona,
e me domina, e eu traio a minha esposa, e eu traio meu marido, eu me sinto um lixo depois, por desconsiderar tudo que eu vivi. E eu amo a pessoa, mas eu traio. E eu me sinto um lixo ainda maior, porque eu fiz de novo. E porque eu prometi que agora eu não vou fazer, e quando eu vi, eu fiz de novo. E o que eu faço com isso? Essa é a pergunta. Estão entendendo? Essa é a pergunta. Porque eu usei por muito tempo o discurso hipócrita de servir o Cristo, mas na verdade eu queria um microfone para satisfazer a minha vaidade. Porque por muitos anos eu me dediquei à livraria da casa espírita, mas na verdade o que eu queria era controle financeiro das coisas, porque era o que eu gostava, era o prazer, o sentimento da posse. E aí eu fiquei 30 anos, todos os dias na livraria do Centro Espírita, achando que eu tinha evoluído. E aí na livraria do Centro Espírita, eu tinha inimizades, eu falava mal das pessoas, eu tinha pessoas não gratas, que quando entravam na casa, eu criticava. Ou seja, não entendi nada. Minha sombra continua viva ali, plena. Então essa é a ideia. Como é que se convive com esse cheiro ruim que chegou? Que eu percebi em mim, com esse lado meu sombrio que me invadiu, com esse aspecto aí que apareceu que eu não tenho interesse de ser, porque contraria a persona que eu rejeitei até agora. Aliás, já achei que eu tinha resolvido isso. Como as pessoas dizem, né? Algumas pessoas doidas, loucas, né? Não, eu era assim, agora eu não sou mais. Isso aí já está controlado, já resolvi. Vai pensando que você deixou de ser. Como se numa existência a gente pudesse mudar tanto assim. No sentido de, era mentiroso, não sou mais. Vai ver o tombo que você vai levar. Então, vamos lá. Estou esperando a resposta. O que faz? Descobriu em nós o vil, o sujo, o feio, o corrupto. O que acontece quando nós descobrimos isso em nós? É isso que está perguntando. Então, Joana de Ângeles vai responder. Ela vai dizer que nós temos que relacionar-se e suportar. Mas qual que é a nossa vontade? Resolver. Resolver. Ai, Wagner, como que faz para resolver isso aí? Não dá para acabar com isso aí? Só que sombra, Joana de Ângeles vai dizer, não é para resolver, é para conviver, é para relacionar-se, é para suportar, é para ajustar, é para integrar, ou é para iluminar. Iluminar, não eliminar. Iluminar, não reprimir. O bonito dessa palavra dela, né? Conviver, é viver com isso. Viver com isso. Viver com. É carregar a cruz. É carregar a Você cruz. fala, eu sou assim mesmo, um pouco cair de cabeça. Não. Você vai viver com, educando, né? Aprendendo com essa. Perfeito. Só o fato de eu conseguir colocar do meu lado esse aspecto que eu negava, só o fato de eu conseguir colocar do meu lado, aqui ó, na consciência, esse aspecto meu que eu negava, que eu achava que eu não era assim, olhar para isso e me relacionar com isso, sei lá o que vai sair disso, e nem quero saber, não importa, mas só a possibilidade de eu me relacionar com isso é fantástico. Porque isso é tornar o conteúdo consciente. Vocês entendem isso? E tornar o conteúdo consciente é entender que eu não sou esse santo que eu achei que eu era. É entender que eu tenho as mesmas dificuldades que cada um tem no mundo de provas e expiações, porque a gente é tudo farinha do mesmo saco. É poder se colocar no lugar do outro.
É poder se relacionar com o outro com mais tolerância, com mais compaixão, porque talvez nas circunstâncias reencarnatórias dele, eu estava fazendo as mesmas coisas. É a proposta do não julgueis, é a proposta da compaixão, da fraternidade. Vocês entendem isso? O mal vai deixar de existir porque eu tornei isso consciente? Claro que não. O mal continua, predomina. Mas a condição de inconsciência, de sombra, deixa de existir. E agora eu tenho mais consciência desse mal. E em me relacionando com esse mal e percebendo que eu tenho isso, me modifica a postura que eu tenho em relação ao meu irmão. Essa é a ideia. Enquanto isso era ignorado, esse mal vinha e eu manifestava a revelia e agredia e prejudicava as pessoas, agora eu já faço isso de uma maneira mais consciente. E tenho uma maneira um pouco diferente de me relacionar com o próximo. Porque as mesmas pessoas que estavam lá esperando o casal Nardoni sair da delegacia para pegar uma pedra ou o que tivesse na frente e apedrejar até a morte, não tem consciência do mal que existe em si. E por não ter consciência desse mal, projeta esse mal fora e destrói o que não tem coragem de enfrentar em si. Mas na verdade eu sou igualzinho. Por não entender e reconhecer que eu sou igualzinho, esse mal fica descontrolado, desgovernado, e ele age nas minhas ações. Então a transição do mal para o bem vai acontecer. Nós vamos nos tornar espíritos que só têm bem dentro de si, mas isso demora. Isso é só no mundo divino ou celeste, que é o último na hierarquia do mundo. Começou agora tomando ciência disso. Começa com um passo. Só que o que eu quero dizer é que eu não posso exigir de mim uma postura de um mundo celeste ou divino num mundo de provas e expiações, que é isso que se tem geralmente num discurso hipócrita. E aí a gente cobra uma postura e exige uma postura que nós não temos. Vocês entendem isso? E isso cria um caos, porque cria pessoas que não se relacionam com esses conteúdos por vergonha do que vão pensar, do que vão falar, em detrimento de uma máscara. E a proposta é exatamente o contrário, é se relacionar com isso. Então, nos centros espíritas e em todos os lugares, nós deveríamos ter locais de relacionamento com os conteúdos sombrios, porque a gente vai identificando isso. Então, relacionar-se, suportar, é conviver, mas é conviver honestamente, sem mascarar o comportamento. Então agora eu percebi a agressividade em mim, então agora eu estou morrendo de vontade dessa agressividade vir, mas eu vou fingir e criar uma máscara de que eu sou pacífico. Daí não adianta nada, eu estou na mesma. Não entendi ainda. Então é ter coragem de se relacionar com o mal. É isso, ter coragem de se relacionar com esse mal. E da capacidade de se relacionar com esse mal, o ego vai ressignificando conceitos, posturas, comportamentos, vai ganhando níveis conscienciais. Mas não é que vai resolver. Você vai ter que suportar. Suporta, mas não resolve. Porque a pessoa que tem aquele desejo no sentido da traição, vai ter isso. Só que ela vai estar mais consciente desse desejo. E talvez, com mais consciência disso, menos sujeita à manifestação desse conteúdo descontroladamente. E aí eu dissolvo o estado de sombra. Dissolvo o estado. E com isso eu tenho melhor controle sobre esse conteúdo. Então esse meu pitbull agora é conhecido. Eu sei quando ele está aqui, para avançar. E eu já me coloco em estado de alerta. Me esforço
para domar a minha má tendência ou má inclinação. Pronto, entendemos o conceito do verdadeiro espírita, né? E isso muda, como eu disse, o nosso comportamento com as pessoas. Favorece o relacionamento com o outro, porque, claro, né, se eu descobrir que eu tenho a prostituta dentro de mim, eu não quero mais mal para a prostituta que está na rua. Afinal, nós estamos ali, ó. Estamos juntinho, né? O que nos diferencia, talvez, para eu não estar ali fazendo ponto na esquina, são as condições reencarnatórias que eu tive, talvez um pouquinho melhores, mas se eu estivesse na mesma condição que você, talvez eu estivesse aí. Porque essa dificuldade que você tem é a mesma que eu tenho. Vocês entendem o que eu estou falando? Muito bem. Então, não é para resolver, é isso que a gente tem que entender. Não é para eliminar, não é para acabar, é para suportar, é para se relacionar. Porque o movimento natural é o self nos dar os insights de como ressignificar isso. O self quer potencializar o ego para novos níveis de consciência. É só deixar isso acontecer. Então, tira a cena de atrapalhar. Se abre essa possibilidade, que os insights vêm. As coisas vão acontecendo. Então, nós devemos criar nessa reflexão locais de acolhimento da sombra. Locais de acolhimento. As pessoas deveriam poder falar das suas dificuldades, das suas problemáticas. Mas nós não podemos, porque nós criamos que nós temos uma cultura que nós temos que ser perfeitos num mundo em que nós não somos nada disso. Não sei aonde que surgiu isso. Por isso que a proposta de Joana de Ângeles é exatamente de humanizar esse aspecto. Né? Nós não somos isso que idealizamos, nós não somos isso que foi idealizado. E se você viver para isso, vai sofrer, porque você está vivendo num ego idealizado, que não condiz com a nossa realidade ainda. E o que é acolher a sombra? Acolher, acolhimento. Acolhimento é oferecer conforto ou proteção. Amparar, sustentar, é isso. Então nós devíamos fazer locais de acolhimento e só. Ponto final. Então a gente ouve de novo e a gente faz a pessoa voltar-se para dentro. Lembra da questão 919, autoconhecimento? Espíritos, agora que eu descobri as dificuldades com a minha sexualidade, qual o meio prático mais eficaz para eu controlar essa sexualidade e evitar o mal? Evitar que isso atue descontroladamente na minha vida. Volta-se para ti, descobre um pouquinho mais, analisa um pouquinho mais, conversa um pouquinho mais, perceba um pouquinho mais. E a ideia é a gente poder criar esses espaços dentro das casas espíritas, porque nós não temos esses espaços na casa espírita. Ou seja, a gente faz um espiritismo que contraria os ensinamentos de Kardec, que fala que a proposta é justamente de voltar-se para si, olhar para esses conteúdos, olhar para esse mal que predomina em nós, integrar esses conteúdos e assim, talvez, ressignificar, ganhar níveis de consciência, modificar posturas, ser mais tolerante, ter mais compreensão. Por não fazermos isso é que a gente continua no espiritismo de julgamento, de crítica, de inimizade, de personas não gratas, de estar na reunião de direção e sair só falar mal das pessoas, porque a gente não entendeu. Então as pessoas têm que ter espaço para falar do que sentem, e essa é a ideia que a gente pensa em propor para esse grupo futuramente, quando terminar essa parte toda teórica. Bom, tudo bem, já nos conhecemos um pouco mais, agora a gente divide pequenos grupos e a gente vai começar a trazer esses conteúdos. E Jung vai dizer que todo o processo de cura inicia pela confissão.
Tem que confessar. Mas para confessar, eu tenho que me sentir acolhido. Por isso que se diz que o ambiente terapêutico, ou o ambiente analítico, melhor dizendo, ele é sagrado. Porque é um local protegido, ali não há julgamento, ali só há acolhimento. Ali você pode confessar, expor, ninguém vai te julgar. Até porque o terapeuta entende, o analista entende também todo o seu lado sombrio. Né? Então as pessoas deveriam ter espaços para falar disso. Só que nós temos medo de falar dos nossos conflitos, nós temos medo de falar das nossas dores, nós temos medo de falar das nossas dificuldades. Por que nós temos medo? Porque as pessoas vão nos julgar. Não é esse o comportamento, não é essa postura? Mas as pessoas deveriam poder falar na casa espírita quando traem o marido. Isso é um local de acolhimento da sombra. Se não pode, é porque não está fazendo espiritismo naquela casa espírita. Ou quando tem vontade de trair, porque reconheceu esse aspecto sombrio. Entendem isso, pessoal? Ou quando tem vontade de se suicidar, ou quando estão tristes e não sabem por que estão tristes. Mas vai falar para alguém que você está triste. Ainda mais, vai falar para alguém que você está triste entrando para a sessão de passe, se você é médium. Meu Deus, você vai para a fogueira da Inquisição. Então isso é um problema sério. Mas a gente poderia ou deveria ter um local que a gente pudesse confessar quando a gente tem vontade de roubar. Ou quando a gente rouba. Mas que casa espírita tem aqui que faz isso? Me cita uma que eu vou correndo lá. Tem. Nem essa faz. Nós não temos locais de acolhimento, de sombra nessa sociedade. E em nenhuma outra, porque não entendemos o que é espiritismo. O acolhimento fraterno é um local do quê? A pessoa expõe o problema, que a gente faz? Dá palpite na vida. Diz o que ela tem que fazer. Não é, você tem que faça assim. É tão louco você dizer o que a pessoa tem que fazer, porque é você dizer assim, ó, faça assim, você não tem problema, se você fizer isso, resolve. É uma maneira de eu negar a própria problemática que está em mim, né? Porque se você tiver que ficar mexendo nisso, eu também tenho que mexer em mim, então, não está tudo bem, faça isso aqui que resolve. A gente dá palpite. Daí a gente diz para a pessoa, não pode se separar. Olha o discurso moralista. Meu Deus, não pode se separar. Você não estudou casamento no espiritismo? Então a gente diz o que as pessoas têm que fazer. Numa loucura, achando que aquilo é ideal. Você está matando. Você está matando. E aí você vai resolver e pronto. E não é assim que funciona o processo. Não é para resolver. Não é para resolver nada. É para suportar. Então, o atendimento fraterno, num local de acolhimento de sombra, deveria ser assim. Mas por que você se sente triste? Você já conseguiu perceber em que situações essa tristeza aumenta? Se há situações que potencializam isso? Com o que você se sente? Volta para dentro, faz a pessoa olhar para ela. Comece a observar na sua vida quando isso aflora. Se tem algumas coisas que engatilham isso. Se esses sentimentos têm relação com a forma como você viveu sua infância, como seus pais te educaram. Entendem que é diferente a proposta? Isso é questão 919, conhece-te a ti mesmo. É completamente diferente. Só que a pessoa que está ali, ela quer o quê? Ela quer ouvir essa resposta? Não. Ela quer que você resolva o problema. E você não vai entrar nessa loucura. Já chega um louco, para que dois? Você não vai entrar nessa loucura. Sai decepcionado. E aí ela sai decepcionada, porque você não resolveu. Então é claro, a gente acolhe, a gente tira a pessoa
dessa condição de não poder avaliar o seu comportamento. Então aí o passe ajuda muito, porque dá esse suporte, a oração ajuda muito, o grupo de estudo ajuda muito, a palestra ajuda muito, porque vai criando condições da pessoa ir voltando-se para si. Mas não é a gente que resolve, não é o centro espírita que resolve. É a própria pessoa que tem que acionar o médico interno, a função transcendente, entrar em contato com o aspecto sombrio. Então nós vamos estudar, e a pessoa diz para você, o que eu faço? Você diz, não sei, não tenho ideia, mas vamos estudar junto, vamos aprender, vamos se educar, porque você tem essas dificuldades. Se eu for expor as minhas, nós vamos ficar aqui 1 hora falando das minhas também. Nós somos todo mundo no mesmo barco, a gente é muito igual. Aliás, essas mesmas angústias que você tem com a sexualidade, eu também tenho, e eu não sei o que fazer. Ou como eles dizem, esse centro não é bom. Não é bom. Ou esse médium é fraco. Porque as pessoas querem a postura egóica de resolver. Dá para resolver? Vai para os locais de cirurgias espirituais. É lotado. Porque as pessoas querem resolver. Agora, vai entrar em contato para ver a causa daquilo, uma questão mais profunda. Então, nós não temos que ficar dando conselho. Não temos. Ali não é sessão de terapia. Não é. Ali não é. Nós não somos terapeutas, porque isso é uma profissão. E não se faz isso na casa espírita. Na casa espírita se faz espiritismo. E o espiritismo recomenda que nós temos como método prático mais eficaz para vencer o mal, o olhar para si. Ponto final. Então, por que você se sente assim? Quando isso vem? Mas estou na livraria da casa espírita e pela 10ª vez ela fala mal da mesma pessoa. Por que essa pessoa te irrita tanto? Você já parou para pensar nisso? Será que você não se vê nela? Será que não tem algo teu ali? Isso é propor autoconhecimento. E não entrar na onda da projeção. Então, se você diz no atendimento fraterno, faça assim, é como dizer para a pessoa, você não precisa de tratamento, você não tem problema, faça isso que resolve. E isso é ridículo. Nós não temos que resolver nada, porque quem resolve não é o ego. Quem resolve é o self. Que quando considerar que o ego está numa estrutura consciencial que dá conta daquilo, a resposta vai vindo. Basta só não se pôr numa postura de defesa. O inconsciente, como eu disse, quer se manifestar em nós. Só que a gente atrapalha um pouco isso, com o movimento egóico defensivo, né? Agora, suportar não é dizer assim, eu reconheci isso aqui em mim, eu reconheci a agressividade, eu sou assim mesmo, eu falo na lata, machuco as pessoas, afinal isso é minha sombra. Isso não é suportar a sombra. Isso é expressar a sombra. É diferente. Você já percebe e você não se esforça em nada. Você expressa e aceita. Você convive com a expressão da sombra. Né? Não tem nada a ver. A ideia é o contrário. Por que essa agressividade se manifesta em mim? Que gatilho aflora mais ou menos? Que pessoas eu me sinto mais com raiva ou menos raiva? O que essas pessoas fazem que tocam em mim? Porque é claro que o conteúdo é meu, nós já sabemos disso. Então é voltar-se para si. Mas se eu não tiver espaço na casa espírita para eu fazer isso, como é que eu vou me relacionar? Como? Porque se relacionar pressupõe confessar, perceber quando isso vem, conversar. E aí, sabe quando você vai afugentar mais? Quando você disser que você precisa fazer esforços. Exatamente. Exatamente.
Então a gente tem que abrir espaço para as pessoas fazerem uma viagem mais profunda. E quando a gente faz isso, tudo bem se ela vai embora brava com a gente. Nós tentamos o nosso melhor. Nós tentamos abrir a porta para a pessoa fazer a viagem para dentro. Mas às vezes, se ela se recusa, se o ego ainda tem um movimento de defensivo, aguardemos, porque o tempo vai criar as condições para com que isso aflore novamente. Então não é o que eu faço, porque isso é do ego, não é isso. Isso é fechar a porta e não entrar pela porta. Faça isso, pronto, fechei a porta, acabou, não precisa se investigar, não tem mais nada aí dentro. Entrar na porta é o que você compensa com essa atitude arrogante que você tem. O que você está compensando aí? O que mexe, o que aciona em você? Que relações pode ter com a sua infância, esse comportamento? Como que você se vê arrogante? Em quais situações você se vê arrogante? E aí, como eu me suporto me vendo arrogante? Como eu vou me relacionar com essa arrogância? Não sei, não faço a menor ideia. Porque esse caminho é individual. É individual. Adianta você dizer para a pessoa, não se suicide, não se mate, é muito bom viver. Adianta? Você tem que estimulá-la ao autoencontro. Por que você se sente assim? O que traz essa sensação de desistência da vida? Em que momentos isso vem com mais intensidade? Você consegue perceber alguma ligação com as crianças feridas, né? Como a gente estudou? Esse é o processo. E a pró-relação é que vai trazendo a ressignificação, esses níveis conscienciais, né? Isso é individual, é particular, é atemporal, porque pode ser que não é para essa existência, né? Porque cada ser é um ser, cada ser tem um momento, tem uma compreensão, tem uma vivência, tem um insight, tem um movimento desse inconsciente que vai aflorescer. Então, é uma cultura que a gente tem que modificar, pessoal. É uma cultura de acolhimento da sombra. E essa cultura a gente tem que expressar em todas as atitudes da nossa vida. É um hábito mental, que não é um hábito de julgamento, de dizer o que está certo e o que está errado, de achar que é assim ou é assado, de que se for assim. Então agora eu tenho tantos anos, eu já tenho que ter uma profissão, eu já tenho que ter isso, eu já tenho que fazer isso, eu já tenho que ganhar dinheiro. Quem disse? Só a tua exigência pessoal, teu ego que precisa mostrar para alguém, para os pais, para você, que você se compara com seu irmão, que nessa idade já fez tudo isso, mas isso é uma ilusão do ego. E aí quando a gente descentraliza e pensa, nossa, realmente, não precisa. Pode ser que um ano não mude nada na minha vida, não faz diferença, e não faz. O que faz diferença um ano na nossa vida? 2, que diferença faz uma existência no espírito imortal? No sentido de tempo. Então, é uma cultura diferente, de menos ansiedade, menos cobrança. E deixar a vida fluir com uma maneira mais natural. Encontrando o que gosta, encontrando o que sente prazer, porque daí é a consequência natural das coisas. O trabalho é a consequência natural de fazer o que eu gosto. E a parte financeira é consequência natural do trabalho. Mas sem cobrança, sem exigência. Isso é ressignificar. Conseguem entender isso? Conseguem ou não? Muito bem. Então hoje o que a gente pensa em estudo de série psicológica de Joana de Ângeles, que a gente discutiu muito com o Marlon em Curitiba, né, Adri? Tem que ter uma parte inicial para todo esse conhecimento e essa reflexão, mas grupos grandes são muito ruins, porque grupos grandes não permitem acolhimento de sombra.
Então a ideia é, uma vez que se tem esse conhecimento da teoria, agora fragmenta em pequenos grupinhos que não vão fazer terapia, mas que vão vivenciar espiritismo, fazendo autoconhecimento, entrando em contato, né? Então, a gente lê, está lá na leitura, e aí a pessoa identifica algum aspecto, traz para o grupo. Nossa, eu me vejo nessa leitura, parece que sou eu, aqui ó, Maria de Magdala, sou eu. E aí o grupo não vai ser louco de dizer o que a pessoa tem que fazer, mas o grupo vai entender que também tem as mesmas dificuldades e vai dizer, bom, então, o que essa leitura te ajuda você a refletir sobre esse comportamento? Como que isso pode ser significativo na sua vida? Em que situações isso aflora? Essa é a ideia. Até de você perceber... De não julgar. E perceber que são fragilidades muitas vezes parecidas com a sua. Então, esse que é o mais interessante. Porque daí você vira igual aquele ser extraterrestre que você acha que é, com aquela doença que você diagnosticou agora, que você recebeu o diagnóstico, e aí você se sente excluído do mundo, mas aí você vai para um grupo que tem um monte de pessoas que têm a mesma doença, e você fala, nossa, que legal, me sinto normal aqui. Porque você acha que é só você que tem aquela dificuldade. E quando você compartilha e o outro diz, meu Deus, você tirou as palavras da minha boca, você fala assim, nossa, eu sou normal, né? No sentido de que esse mal está em nós. Então é acabar com a cultura hipócrita de que a gente é perfeitinho, né? Porque isso permite que a gente vá relacionando-se e suportando essa coisa. E naturalmente vai se resolvendo, não que precise, mas naturalmente a gente vai desvinculando o aspecto de sombra para a consciência. Desvincular é uma boa palavra. E aí seria a queda do paraíso. A queda do paraíso. Que é sair do paraíso. Ficar ouvindo e fazendo conceito e teorizando adiante para partir para a prática. Isso aí. A reflexão do texto, porque ela sempre dá algumas dicas, né? Depois de ler o texto, meditar, refletir, ela dá algumas dicas, ela ainda nos apoia nessa história. Então, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que o ego se relaciona com essa sombra, com esse conteúdo, e o que faz com isso, que na verdade não faz, não resolve, acolhe e se relaciona, e sei o que isso vai dar, porque para cada um é um caminho, né? Mas simplesmente, a ideia principal é, simplesmente pelo fato de eu tornar esse desconhecido algo conhecido, consciente, isso já é importante para o nosso crescimento psicológico, para o nosso crescimento espiritual. Porque isso já muda a postura que eu vou ter perante mim e perante os outros, né? Reconhecendo que essas fragilidades eu também tenho, então eu não posso julgar mesmo. O Cristo realmente estava certo, se é que alguma vez estava errado, que é impossível, mas o Cristo realmente estava certo, né? Não julgueis. Essa é a proposta. Né? Quem de vós? Quem de vós? Quem de vós? Tranquilo? Diga como é que nós vamos retornar. Então a gente encerra aqui esse módulo de relação sombra-persona. A gente faz agora 2 semaninhas de intervalo, de recesso escolar, né? Porque afinal o Vaninho entra em semana de provas, ele tem que estudar, ele abre. Cadê? Começamos segunda. E daí a gente para então quarta que vem e na próxima, as 2 semanas. E a gente volta, eu não sei, dia 18 de julho, a 3ª semana então. Beleza? Aí voltamos falando de Anima Animus.